Capítulo 23. Kratos avançava quando, de repente, foi jogado para trás ao levar um choque da faísca emitida pela chave do guardião dos cavalos. A energia azul dançando pela chave se espalhou rapidamente, até que a porta inteira estivesse banhada pela potente descarga. Kratos olhou de relance por cima do ombro para o corpo de Teseu, então delineado pela energia da porta. Sua carne estorricava sobre seu esqueleto já exposto. Dando-se conta de que aquele seria também seu destino, caso tardasse a tomar uma atitude, Kratos adentrou uma ala de teto baixo. Apenas seus reflexos rápidos o salvaram de ser trespassado por uma lança de gelo que acendeu do chão, parecida com aquela usada por Teseu do lado de fora. Kratos observou em volta com atenção, buscando um padrão, mas não encontrou nenhum. Devia haver um caminho seguro. Ele só tinha de o encontrar em meio ao pouco que sabia do lugar. Ele deu um passo para trás e analisou a chave na fechadura. Marcas novas haviam aparecido nela até onde ele podia ver. Há muitas maneiras de uma chave desbloquear um caminho, ele disse em voz alta, agarrando o cabo da chave do guardião dos cavalos para arrancá-la da fechadura. Um choque bateu em sua mão, seu braço, seu ombro, mas logo o letal brilho azulado se esvaiu. Em poucos segundos, o metal esfriou em seu punho fechado, permitindo que ele o manejasse para analisar as gravuras com mais cuidado. Kratos revirou a chave em suas mãos e, em seguida, baixou até que sua parte mais larga estivesse paralela ao assoalho. Foi girando a chave até que os padrões se encaixassem uns aos outros. Os vãos que sobraram forneceram um mapa que mostrava por onde era seguro passar ou não. Ele se moveu ligeiro, pisando sobre as áreas não afligidas por estacas de gelo. Kratos se concentrou para achar um caminho e percebeu que o ar preenchendo a sala vinha de um lugar próximo, mofado, como se sua porta não fosse aberta há anos. Um altar baixo de pedra na outra extremidade do recinto guardava uma pira onde chamas tremeluziam. Algumas haviam sido esculpidas na pedra, mas Kratos não foi capaz de lê-las àquela distância. Aproximou-se com cuidado, analisando os símbolos para decifrar o texto entalhado à frente do altar. Estava a meio metro de distância da pedra, quando uma neblina branca passou a amalgamar-se atrás dele. A bruma rodopiou, assoviando, e tomou forma. A imensa cabeça de Cronos falou. Nosso destino nos reuniu, guerreiro. Para o bem dos titãs, eu agora lhe concedo o que restou de meus poderes. Use minha fúria contra Zeus. Kratos tentou se mover, mas se viu paralisado ao ser devorado por dois feixes de energia vazando dos olhos de Cronos. Kratos flutuava no ar, de costas arqueadas, enquanto o poder explodia sobre seu corpo, forjando um ponto incandescente próximo ao coração. Virando-se de maneira sutil, uma vez que estava suspenso no ar, ainda mantido em cativeiro pelo feixe duplo, Kratos se sentiu como se estivesse aumentando de tamanho. Qualquer fraqueza dentro dele desapareceu, e ele estremeceu com a recém-adquirida habilidade. Os olhos se apagaram, liberando Kratos do ritual. Ele se chocou contra o chão, caindo sobre um de seus joelhos. Com uma das mãos apoiada ao chão, recuperou os sentidos e se levantou. A neblina branca havia desaparecido, arrebatando Cronos consigo. Kratos se voltou ao altar e viu os 6 guardiões se amontoarem na sala, evitando com cuidado as armadilhas no chão. Todos eram tão altos quanto ele e carregavam espadas perversamente curvadas, elmos estúpidos e armaduras brilhantes. Kratos fez pouco o caso deles. Mais soldados da guarnição. Emparelhados ombro a ombro, eles até ficavam bem, mas não pareciam ser bons lutadores. Sua opinião sobre a coragem deles mudou tão logo eles se dividiram em 2 grupos, 3 deles indo pela esquerda, enquanto o outro trio à direita esperava para ver como ele atacaria. Com qualquer dos 2 grupos que lutasse primeiro, deixaria suas costas expostas à aproximação do outro. Avaliou bem a tática deles,
mas já ter lutado contra tantos acabou o deixando um pouco mais lento. Ele sentiu uma urgência cada vez maior de que as moeiras lhe dessem o que precisava, o que Gaia dissera que poderia ser feito, ou que ele as forçasse a alterar seu destino e o de Zeus. De maneira espontânea, a estrela que emanava uma luz branca de seu peito aumentou de intensidade e explodiu no meio do trio mais à esquerda. Eles interromperam a investida, atordoados com o poder do titã que passava por eles. Kratos soltou um berro, sacou suas espadas e se livrou rápido deles, antes que os outros três pudessem se recuperar do choque de ter visto seus companheiros serem derrotados tão facilmente. Antes de o último soldado tombar morto ao chão, Kratos se virou e, mais uma vez, desencadeou a fúria de Cronos. Os guardiões restantes cambalearam sob a explosão, desorientados e incapazes de lutar. Kratos os matou com uma facilidade desprezível. Ele chutou um cadáver para longe de seu caminho ao retornar rumo ao altar. Inclinando-se, aproximou o rosto dos símbolos e decifrou as palavras. Ao se levantar, sabia como se valer dos corcéis do tempo para alcançar as irmãs do destino. Caminhou por entre os corpos, sacudiu o sangue de suas sandálias e então saiu rumo à luz do dia. De alguma forma, o dom de Cronos fez com que seus passos ficassem mais leves e seus braços ligados às espadas ainda mais fortes, mesmo quando ele não estava liberando poder contra inimigo algum. Kratos correu em direção ao jugo entre os dois cavalos centrais e viu que deveria girar 4 alavancas para soltar um cavalo de cada vez e, por fim, destravar a plataforma onde ele estava. Aplicando sua poderosa força sobre a primeira manivela, fez com que um rio de energia vermelha e coruscante jorrasse da gamarra que prendia o cavalo à esquerda. O corcel começou a se agitar e retesar seu arreio. Kratos repetiu o mesmo procedimento para libertar cada um dos outros 3 cavalos, que, uma vez livres, recuaram, sacudiram os arreios e relincharam alto. Ele se curvou, segurou com as 2 mãos a barra em sua frente e a suspendeu com força. A trava, parecida com a âncora de um navio, foi arremessada adiante em um giro de 180 graus. A plataforma, então, soltou-se em um solavanco, fazendo com que Kratos pensasse ter caído em uma armadilha engenhosa. Mas ela girou, subindo alto até se estabelecer quase no nível das costas dos 2 cavalos. De dentro de uma caixa ele escutou crepitações. Kratos a abriu com um chute e viu enrolados 2 longos chicotes incandescendo a mais límpida nas chamas. Ele empunhou as chibatas e as serpenteou, uma em cada mão. Os chicotes de fogo estalaram alto e os cavalos reagiram de imediato, dando um puxão. Ele, então, chicoteou os flancos blindados dos animais, lançando chamas de bronze por todas as direções. Por fim, agachou-se, descendo o chicote no lombo de ambos os cavalos mais próximos a ele, com uma fúria tal que não apenas os 2, como todos os 4 passaram a puxar em sincronia. Kratos continuou estalando os chicotes e os corcéis do tempo arrastavam, com cada vez mais força, as correntes de seus arreios que rangiam de modo nefasto, como se elos de aço pudessem não ser firmes o suficiente para suportar a pressão. Kratos olhou de relance para trás e viu a Ilha da Criação, ao longe, sendo puxada pelas correntes. Rochas tombaram no mar e o templo em seu cume rochoso estremeceu, mas permaneceu intacto, exceto por pequenos estilhaços que desmoronaram das paredes. Tamanho era o empenho da tropa gigantesca. Os corcéis do tempo relinchavam e cada passo despejava cortinas d'água por cima do mar. Ele continuou a chicotear até que os cavalos empacaram, e por mais que ele insistisse, não esboçaram esforço algum. Atrás dele, ambas as ilhas haviam sido atraídas uma à outra, como se 2 pedaços de pano se unissem pela costura. Você deve retornar às ilhas, Kratos. Retornar ao templo de Laquesis, disse Gaia. Onde desembarquei pela primeira vez na ilha? O que encontrarei lá?
Ele não recebeu resposta alguma, mas pouco importava. As irmãs do destino tinham de ser convencidas, coagidas, a levá-lo de volta ao instante em que Zeus o matara. Com tal objetivo ardendo, feito carvão em brasa em sua mente, ele saltou da plataforma entre os cavalos, caiu de encontro ao elo imenso que compunha a corrente e passou a correr de volta pelo caminho agora 2 vezes mais distante do que antes. Ao aproximar-se do templo, enormes blocos desabaram da parede. Se ele estivesse apenas alguns metros mais perto, teria sido arrebatado da corrente e se chocado contra as rochas na base da ilha. Ele passou andando de lado e então abriu o caminho em meio aos escombros para escalar o templo. O templo de Laquesis, assim denominado por Gaia, por ser consagrado a uma das irmãs. O santuário estava parcialmente em ruínas depois que os corcéis do templo uniram as ilhas. Mas Kratos tinha a ligeira impressão de que restavam poucas pessoas ali para reformá-lo de volta ao que era antes da destruição que ele causara. Tornando-se as sentinelas que tentaram impedi-lo de chegar a Teseu e os guardiões que o enfrentaram quando tentava cobrir um jeito de usar os corcéis do tempo, ficou patente que visitas à Ilha da Criação não eram lá muito apreciadas. Ele avançou por dentro da imensa galeria subterrânea do templo. Uma estátua dominava a paisagem ao fim do caminho, com as mãos espalmadas como se em oração. Um capacete imperial brilhava no centro de sua testa. Os raios do sol delineavam sua silhueta, mas Kratos estava mais preocupado em explorar o templo em si. Levou um tempo até que chegasse à conclusão de que não havia saída fácil naquele templo, senão pelo mesmo modo como entrara. Ele secundou a estátua, procurando o melhor ponto para iniciar sua escalada sobre a pedra polida. Bastou-lhe um único passo para mudar seus planos e lançar mão de suas espadas para escalar a estátua encebada. Ao pisar sobre um pedal, no fim de uma longa passarela elevada que conduzia à réplica de Laquesis, a estátua abaixou os braços e estendeu as mãos como se suplicasse por um tributo. Se conseguisse subir naquelas mãos, ele poderia irromper ao ombro da estátua, atrás do qual se abria a parede para o céu, única forma de seguir pelo templo. Kratos saiu correndo quando as mãos que suplicavam passaram a subir mais uma vez. Deteve-se muito próximo de atingir a base da estátua, retornou ao pedestal e o pressionou. Novamente, as mãos baixaram. Mesmo correndo o mais rápido que pudesse, ele nunca seria capaz de alcançar as mãos antes que subissem de volta. Ele se curvou e analisou o pedal. Talvez fosse possível encaixar uma lâmina fina entre o mecanismo e a pedra ao seu redor para mantê-lo ativado por um bom tempo. Mas tudo o que ele possuía eram as lâminas de Atena. Se ao menos tivesse um defunto como outrora, ou, no mínimo, pudesse providenciar algum em meio ao punhado de sentinelas estúpidos. Ele esfregou o pedal com a mão e notou uma inscrição já desgastada pelo tempo. Uma análise mais detalhada revelou uma curta mensagem que ele não entendeu na hora. O amuleto das moiras. Ele já havia escutado sobre aquele amuleto mágico, mas não fazia ideia de como ele poderia ser usado para manter o pedal pressionado. Kratos se ergueu, pisou novamente sobre o mecanismo e observou as mãos da estátua abaixarem. A intenção era óbvia. Como atingi-la que não era? Ele foi rumo à base da estátua e ergueu os olhos, pensando mais uma vez em escalá-la. Suas espadas não penetravam na pedra, apenas resvalavam, acabando com qualquer esperança de usá-las como ganchos. Ele olhou sobre a passarela elevada e viu o chão empoeirado abaixo. Então, saltou, caiu e rolou, e ficou de pé em frente a um gradeamento de aço. Por trás das grades havia uma estátua um pouco menor do que ele, com uma pedra cintilante em uma das mãos. Ele a fitou e sentiu um pequeno formigamento no fundo do peito, como se a pedra de alguma forma fizesse cócegas na fúria de Cronos. Mas tão prodigioso poder não estava nem ao menos desencadeado.
Ele recuou e a sensação de formigamento desapareceu. O que quer que a Pedra Verde pudesse ser, as propriedades mágicas dela e aquelas que ele havia adquirido de Cronos eram compatíveis. Seria esse o amuleto das moiras? Ele se perguntou. Não vislumbrando nada mais que pudesse fazer. Kratos flexionou suas pernas, agarrou as barras de metal e tentou suspendê-las. Ele poderia muito bem ter tentado mover logo a terra inteira. A grade se recusou a ceder. Lançou mão de suas espadas, mas não conseguiu sequer arranhar o sólido metal. Rosnou ante tamanha frustração. A estátua no compartimento de barro tinha o que ele julgava ser necessário para continuar sua busca pelas moiras, e ele estava ali trancado. Kratos volteava feito um animal enjaulado, analisando a pequena câmara e o piso logo em frente à estátua. Ele viu o que pareceu ser um espelho d'água. Após calcular a distância, ele puxou profundamente o fôlego, estufando seu peitoral robusto, e, então, mergulhou na piscina sem espirrar uma gota sequer. Deslocando os braços com velocidade, chegou ao fundo, mas uma parede o impediu de continuar nadando em direção ao compartimento da estátua. Correndo os dedos pela superfície do obstáculo, notou uma fina rachadura na parede e empregou o punho de uma das espadas para despedaçá-la de vez. Antes que os destroços chegassem ao fundo da piscina, ele bateu os pés 2 vezes e utilizou seus poderosos braços para impulsionar-se adiante. Kratos irrompeu no compartimento pelo lado das grades que lhe convinha. Suspendeu-se e analisou a estátua. Não vendo razão alguma para não retirar a joia de um verde resplandecente da mão estendida da estátua, girou sua lâmina e cortou fora o membro inteiro. Apanhou o braço e sua preciosa gema antes que atingisse o chão. Kratos ergueu a joia esverdeada e examinou. Teria ficado deslumbrante em um colar de ouro aninhado entre os seios de Lisandra. Ela nunca fora de usar muitas joias, mesmo quando ele trouxe consigo os mimos espoliados da casa de tesouro de um rei derrotado, porque tais bugigangas importavam bem menos para ela do que o amor à sua família e seus pais. Assim como ela, ele também não nutria maiores desejos por pedras preciosas, fossem meramente decorativas ou pelo que pudessem comprar. Ele havia sido um deus e precisava apenas pedir para receber tudo o que almejasse. Quando lutara por Esparta, na época em que era lacaio de Ares, a riqueza não significava nada para ele. Tudo o que buscava eram as proezas do combate, tudo com o que se importava era conquistar a vitória. Voltando-se mais e mais à joia, ele analisava os planos afiados, os ângulos suaves, as profundidades iluminadas. O amuleto das moiras. As palavras surgiram espontaneamente em seus pensamentos, embora nenhuma palavra tenha sido dita. Quanto mais ele fixava o olhar no interior da gema, mais evidente ficava qual poderia ser sua utilidade. O tempo foi passando cada vez mais lentamente, quase congelando. Ele piscou os olhos e enxergou apenas a joia esverdeada. Com um mergulho ágil, passou novamente pela passagem embaixo d'água e emergiu do outro lado das grades. Ele tinha de deixar o pavimento onde estava e voltar ao lado de fora, por onde havia originalmente entrado no templo de Laquesis. Levou algum tempo para escalar a parede e, de novo, encarar a vertiginosa estátua com o capacete imperial. Kratos pisou de propósito no pedal, que se rendeu sob seu peso, fazendo a estátua baixar os braços. Ele ficou de joelhos para ver se havia algum lugar onde atarrachar a pedra esverdeada, mas nada encontrou. A magia dentro dele, porém, passou a avivar-se, alimentada pela fúria de Cronos, sem, contudo, explodir adiante a energia destruidora. Em vez disso, uma mágica alimentou a outra. Ele ergueu os olhos à distante estátua. Dessa vez, não saiu correndo para tentar alcançar as mãos ligeiras. Estendeu o amuleto das moiras, que vibrou e esquentou, e então ele se sentiu como se fora mergulhado
em algum tipo de universo transcendental. O aposento se transformou em uma reminiscência esverdeada de um oceano revolto, com tudo em volta se movimentando devagar, como se tudo flutuasse no mel. Seus movimentos estavam precisos, suaves. O mundo, o tempo em si, fora acelerado. Ele viu as mãos estendidas começarem a se levantar. Kratos andou a passos largos até a estátua, subiu e então acessou o feitiço de desaceleração do tempo. A súbita velocidade com que as mãos subiram fez seus joelhos dobrarem ligeiramente. As mãos pararam assim que ele ficou cara a cara com a estátua. O capacete imperial em sua cabeça resplandecia um brilho ofuscante. Assim que ele estendeu a mão para arrancar a joia da testa da pedra, a estátua falou: Ouça-me bem, Deus decaído. Ninguém desafia o que as irmãs do destino determinam.